Eu saúdo a todos nesta noite com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez ministrando a palavra e amanhã novamente encerrando e me retornando para Montes Claros, porque a obra lá continua. Mas nesta noite Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Você que veio aqui receber algo de Deus, você vai levar para a tua casa e para a tua vida. Eu gostaria de saber se tem algum pastor, algum ministro, evangelista, presbítero aí ainda. Se tiver, pode tomar o púlpito aqui e assentar aqui para estar intercedendo conosco nesta noite. Não tem? Então eu quero que você neste momento feche os teus olhos. Tem algum evangelista aí? Tem? Pode chegar até aqui. Feche os teus olhos neste momento. Você vai pedir a Deus que esteja falando ao seu coração, porque esta noite a presença de Deus é real neste lugar. Nós podemos sentir a glória do Senhor, podemos sentir a presença da santidade de Deus no meio da congregação. E nesta noite Ele vai tocar a sua vida com o poder e com a glória, vai mudar a sua vida. Mais do que Ele já tem mudado, Ele vai fazer mais. Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Eleva os teus pensamentos diretamente ao trono do Senhor da glória. Deus de poder e graça, Criador dos céus e da terra, a quem nós nos encontramos em Tua santa presença. Nesta noite, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor derrame uma cachoeira de unção sobre este lugar de poder, que a Tua presença, que o Teu Espírito possa tocar cada coração nesta noite, que esta noite o Senhor possa entregar revelações profundas na Tua palavra, para alimentar o coração do Teu povo, porque esta noite, ó Pai, é uma noite de derramamento do Teu Espírito. Esta noite será uma noite arrebatadora, porque a Tua glória está neste lugar, o Teu Espírito está neste lugar, e no nome de Jesus eu profetizo agora, que todos os ouvidos sejam abertos para ouvir a palavra do Senhor. E neste momento, Deus, que os céus sejam rasgados e que anjos desçam sobre este lugar, anjos poderosos, anjos de combates, que vieram para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem estiver nesta noite enfermo, que saia daqui curado, liberto pelo toque e o poder sobrenatural do Senhor. No nome de Jesus Cristo, esta noite é noite de vitória no Senhor. Amém. Eu gostaria que você apanhasse a tua Bíblia. Esta noite o Senhor tem uma palavra profética ao teu coração, tem uma palavra revelada à sua alma. Nós vamos ser tocados pelo poder da palavra, a palavra que é fogo consumidor e martelo que esmiuça a penha. E no nome de Jesus eu creio que nesta noite, à medida que eu for pregando a palavra, o Espírito Santo ele vai tomar pessoas aí no banco aí, e serão cheias. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo nesta noite, no nome de Jesus, receberão aí. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, pelo poder dele que opera em nossas vidas. Eu gostaria, querido, amado, que você abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Daniel, onde nós estaremos pregando a palavra nesta noite, onde o Espírito Santo estará extraindo palavras de vitória e de poder para as nossas vidas. Capítulo 2, a partir do versículo 36. Aleluia, Jesus. Profeta Daniel, capítulo 2, versículo 36 em diante. Toda a igreja achou, diz amém. O povo está bom de Bíblia. Diz assim: este é o sonho,
também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habite os filhos do homem, animais do campo e aves dos céus, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. E quanto ao que viste do ferro misturado com um barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Eu gostaria que você se assentasse nesta noite, com toda a tranquilidade do mundo. Amanhã é domingo. Domingo é dia de descanso. Você trabalhou a semana toda. Há algumas pessoas que não trabalham final de semana e há outras que trabalham. Então, nesta noite, sinta-se à vontade. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Abra o teu coração para que Deus, Jesus, o Espírito Santo possa entrar no seu coração. O salmista dizia: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Por isso, esta noite, abra a porta do teu coração, para que o Rei da Glória possa entrar. E quando o Rei da Glória, ele entra no coração do homem e da mulher, a glória de Deus enche as nossas vidas. A presença de Deus enche as nossas vidas. Nós somos impactados pela glória do Todo-Poderoso. E esta noite eu quero falar justamente a respeito de reino. Pode abaixar o som um pouquinho. Som, tá bom. Esta noite nós vamos falar de reino, porque nós precisamos entender que no princípio a visão de Deus era estabelecer um reino, era estabelecer o homem. Você já parou para pensar? Deus permite que executemos a faculdade de imaginação para que tenhamos uma compreensão da soberania de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora você pode indagar: que princípio é este? Este é o princípio da criação dos céus e da terra. Mas o que havia antes deste princípio? A Bíblia diz que Deus é Espírito, a Bíblia diz que Deus é verdade, a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus reina. Agora imagine comigo nesta noite, não havia nada, não havia criação, Deus não tinha feito nada, comandava Deus, Deus estava só. Não havia nenhuma criação, não havia nenhuma obra, então Deus andava por lugar nenhum, apertava a mão do nada, e Deus estava ali. De repente, o Espírito de Deus se move dentro de si, o Espírito de Deus
Começa dentro de Deus gerar a vontade de Deus criar alguma coisa para que o adorasse, para que o louvasse, engrandecesse o seu nome. De repente, Deus vê a necessidade de criar anjos. Então Deus cria os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos que assistem diante do teu trono, como os serafins que o profeta Isaías vera no capítulo 6 do seu livro, onde aqueles anjos diziam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque os serafins é uma classe de anjos que só fala aquilo que ele vê, porque na boca do serafim está a verdade. Então quando eles olhavam para Jeová, para o teu trono, cheio de fumaça e da tua glória, eles só conseguiam ver Santo, 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 Santo. E esta noite nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aquela fumaça da glória vai descer aqui, vai tocar a tua vida, e você vai começar a não entender nada, mas é o Espírito atuando, tocando na tua vida, te transformando, te mudando. De repente Deus intenta criar e cria os anjos. Porque a natureza de Deus é criar. É por isso que a Bíblia na Torá hebraico chama de Elohim, que significa o Deus Criador, o autoexistente, aquele que se revela, aquele que opera, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, aquele Deus que formou a você e formou a mim. Então Deus cria os anjos, e eu fico imaginando a Trindade conversando entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele começa dizendo, o Pai, para Jesus: Filho, nós criamos os anjos, estão aqui, são seres perfeitos, nos adoram, mas nós precisamos fazer algo que chegue mais perto de nós, algo que se aproxime um pouco mais de nós, algo que tenha a nossa essência, algo que tenha a nossa imagem, algo que tenha a nossa semelhança. Aí eu vejo o Espírito Santo dizendo assim: vamos fazer um homem. Mas para Deus fazer um homem, primeiro Deus arquitetou um plano maravilhoso. Primeiro Deus arquitetou um plano lindo. Deus criou as estrelas, tudo para você e para mim. Deus criou multidões e multidões de estrelas. Criou a Via Láctea, a nossa galáxia, que são mais de 30 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz no livro de Isaías 40, que Deus mediu o universo, o cosmos criados pelas palmas da sua mão. E a Bíblia diz que o nosso Deus chama cada estrela pelo teu nome. Eu fico imaginando a grandeza do Rei da Glória, porque são centenas e centenas de milhares de estrelas, e Ele as chama todas pelo seu nome. Shui plus sui combiando fou. A grandeza e a excelência do rei. Ele tinha necessidade de reinar, de ser soberano, porque Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro e o derradeiro, e Ele está sentado no trono. Então Deus vem e cria as estrelas, todas essas maravilhas. De repente Deus arquiteta outro plano e cria a terra. E de repente naquele cenário, Deus sopra, cria um boneco e sopra do teu espírito e faz desse aquele que é a tua imagem e sua semelhança. Ele criou a mim e a você. Satanás fora criado muito antes, creio eu. E Deus estabeleceu no jardim do Éden a obra da sua criação. E creio eu, queridos, por revelação, que o que provocou Satanás foi aquilo que está lá no Salmo capítulo 8, um pouco menor do que Elohim, um pouco menor do que Deus, os formastes, e de honra e glória o coroastes, de honra e glória o coroou, que significa que quando Deus fez o homem no jardim do Éden,
havia uma luz resplandecente sobre o homem, uma coroa em volta de glória que envolvia todo o homem. E o homem é a segunda maior criação de Deus. E Satanás ficaria abaixo dessa criação. Agora imagino eu que ele era o maestro do coral celestial. Foi Satanás que foi feito para ministrar o louvor ao coração de Deus. Satanás pegava ali todos os anjos e formava aquela orquestra e adorava, e aquilo enchia o coração de Deus. Mas de repente Deus quer criar um conforme a tua imagem, conforme a sua semelhança, um pouco menor do que ele. Eu creio que Lúcifer, isso não pode. Quem é este boneco que Deus está fazendo? Quem é esse que Deus está fazendo que os seus pensamentos excedem as areias do mar? Diz a palavra do Senhor que o pensamento de Deus a nosso respeito excede a areia do mar. Isso significa que Deus não para um minuto de pensar em mim e você. A cada momento Deus está pensando em mim e você. Olha, o Joel está pregando ali. Logo após ele sair dali, eu vou abençoar ele. O irmão está ali me adorando. Eu vou abençoar em todo momento. Deus pensa em você. E Deus jamais se esquece de você. Talvez você essa noite está pensando, em algum momento você pode ter pensado, então, Deus se esqueceu de mim, é tanta provação, é tanta luta, você está até pensando em sair da igreja. Deus não esqueceu de você. Satanás olha para aquele boneco revestido de glória. Ele diz: a única maneira que eu vou fazer é acabar com aquele que Jeová passa todas as tardes pela variação para estar com ele. Jeová, depois que criou este, só fica lá à tarde com este, conversando, batendo a resenha no jardim do Éden, como diz as pessoas aí. Aí Satanás: eu vou descer lá agora. E fala com os anjos: olha, Deus está ocupando o tempo muito com aquele homem, com aquele Adão que ele criou, e com aquela mulher que ele tirou apenas das costelas daquele homem. E Satanás fala: eu vou descer lá, eu vou ver porque Deus se ocupa tanto com esse ser humano, com essa obra da criação. E Satanás, creio que já estava corrompido. Eu creio que ele já estava dominado por um espírito de corrupção. E ele desce no Éden. Ali está Eva. Ali está Adão. Aí a serpente chega sabendo de tudo que Deus traçaram. Olha, de toda árvore comerás, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás se achega para Eva. Bom dia, Eva. Mulher gosta muito de conversar com o vizinho. Bom dia. Tá boa, Eva? Tô bem, Lúcifer. Eva, vem pra cá, eu estou aqui debaixo da árvore do conhecimento do mal, vem pra cá, o sol está muito quente, vem pra cá que vamos conversar hoje. E Eva vem, e alguns teólogos dizem que Adão estava distante, talvez lavrando o jardim, mas eu creio que Adão estava próximo, como outros dizem. E eu gosto de ser sempre um pouco mais radical. Eva, como é que Deus disse, hein? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi assim que Deus disse. Comeremos de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, e nem nela não tocaremos, para que não morramos. Para que não morramos? Porque Satanás sabia que Deus nos levantou e nos colocou como segunda maior autoridade de todo o universo. Então Satanás, ele queria roubar esta autoridade, mas ele agiu de meio de rebelião. É por isso que a Bíblia diz, Jesus dizendo em João 8, capítulo 44, dizendo: Satanás é o pai da mentira, homicida desde o princípio, porque Satanás arquitetou um plano de morte. Ele levou Adão e Eva a cair, pecar e a morrer para realizar o intento, o desejo maligno no teu coração. Porque a narrativa da Bíblia, a primeira vez que vem falando de mentira, narra-se no Gênesis capítulo 3. Porque
Aí ele começou a ganhar essa natureza de astuto, de manhoso. Satanás entrou no corpo da serpente. Creio eu, quando Satanás desceu ali em espírito, a teologia reformada diz que ele entrou em uma serpente. Creio eu que ele chegou querendo entrar no bode. Deixa eu entrar, Bé. Aqui você não entra não. Eu sou criatura de Jeová. Chegou na girafa, ela com aquele pescoço imenso. Não, em mim você não entra não. Chegou no macaco, ele pulou de um galho para o outro. Em mim você não entra não. Aí chega a serpente. Entre mim, diabo, e me usa. E Satanás entrou dentro de uma serpente. Porque Satanás, para se comunicar, é necessário que ele tome um corpo para realizar suas vontades e os seus intentos malignos. Ele entra num corpo para matar, para roubar, para destruir, para mentir. É por isso que Satanás se aposta de muitas pessoas hoje. Satanás constitui um grande número de assassinos, de tantas pessoas de mentira, de roubo, de destruição, porque Satanás só tem poder quando alguém empresta o corpo para ele entrar. É por isso que Satanás está trabalhando na sociedade, porque as pessoas não querem que o Rei da Glória entre, mas antes entre Satanás e se aposte do teu corpo para serem usadas por ele. Então Satanás veio e derrubou Adão e Eva. E consequentemente, aquele homem que Deus tinha um propósito, um plano de colocá-lo para reinar consigo, perdeu o seu reinado. É por isso que Satanás falou naquela palavra profética que você leu em Mateus capítulo 4. Todos os reinos deste mundo me foram entregues, e eu dou a ti se prostrares e me adorares. Porque de fato, Adão e Eva transferiram este reino para Satanás. Mas Jesus, ele veio para resgatar este reino e devolvê-lo a nós. A intenção de Deus, que é rei, era fazer uma extensão do teu reino, para que através dos céus Deus pudesse reinar com o homem. Dos céus, Deus reinar com o homem. Deus reinar comigo e com você. É por isso que o pecado fez separação entre Deus e os homens. Porque à medida que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. O homem perdeu o reino. E também com o homem perdendo o reino, Satanás passou a reinar. Quem sabia que Satanás tem um reino aí, levante a mão. Quem sabia que Satanás também tem um reino? Jesus disse, quando disseram para ele, olha, você expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus virou e falou assim, como posso eu expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu? Assim estaria dividido o meu reino. E se Satanás expela Satanás, não está dividido o teu reino? Logo, Satanás tem um reino. Esse reino é um reino das trevas, onde ele elabora todos os seus planos malignos e de destruição. Agora uma coisa que eu quero que você entenda. Satanás, ele tem um reino rebelde, um reino parasita. E você sabe onde que está esse reino de Satanás? Eu vou aprofundar nesta noite aqui para você crescer no conhecimento de Deus. O reino de Satanás não está fora da extensão do reino de Deus. Satanás habita como um parasita no reino de Deus, na extensão do reino. Por quê? O homem dá legalidade para Satanás operar. Porque à medida que o homem se levantar e todos se converterem a Jesus, a Bíblia diz que Satanás será julgado e será destruído. Mas enquanto o ser humano não se converte, estão tendo legalidade para Satanás atuar. Você sabe quem é Satanás? É um exemplo desse movimento aí, MST.
que invadem e tomam propriedades e se apossam delas e começam a agir dentro dessas propriedades. Então Satanás está dentro da extensão do reino de Deus e ele está rebelde, e é um conflito de Satanás e o homem, porque Satanás quer estender o teu reino, ele quer tomar aquele que foi conferido ao homem, aquele que foi entregue por nós a Jesus. Então Satanás quer tirar e se apossar e fazer uma extensão desse reino e dominar do inferno e dominar na terra. Porque a Bíblia fala que é o céu superior, o céu dos céus, porque Deus, na verdade, ele não habita no próprio céu, acima dos céus, porque o profeta Salomão, usado pelo Espírito Santo, diz: o céu dos céus não podem conter a tua glória. Deus não habita no universo que ele criou, ele habita acima do universo que ele criou. Deus é tão grande, é tão assombroso, é tão assustador, que o meu coração não pode conceber e entender a grandeza e a majestade do Deus dessa igreja. E às vezes você pensa que você é pequeno, você tem um Deus grande. Então Satanás, ele age no reino das trevas. Agora eu quero aprofundar aqui, você vai chegar a uma conclusão, que você vai sair daqui barrando tudo quanto é capeta, pregando o evangelho e anunciando a grandeza de Deus, porque a revelação é tão profunda esta noite, que você vai sair tão impactado deste lugar, que você vai ter uma nova visão de Deus. Deus é rei e Deus reina soberano. Deus reina sobre Satanás, Deus reina sobre os homens e Deus reina sobre os anjos. É preciso que você entenda isso, que o único poder que Satanás tem é aquele poder que você confere a ele. Satanás é um desposado, Satanás era um querubim que trabalhava no orquestra de Deus, cantando e adorando a Deus, mas Deus deu para ele a carta de demissão. Está despedido Satanás, vai fazer bico lá no altar daquelas igrejas que vivem no pecado, porque a mim você não adora mais, só me adora o povo santo, que me adora em espírito e verdade. A Bíblia diz no Salmo 93, versículo 1, Deus reina. A Bíblia diz em Salmo 97, no versículo 1, Deus reina. A Bíblia diz no Salmo 99, Deus reina. Se Deus reina soberanamente, Ele é soberano e rei da tua vida. E se ele é rei da tua vida, se você o aceita como rei que reina sobre a tua vida e sobre todas as coisas, eu vou falar algumas coisas aqui a respeito do rei, apenas para nós ilustrarmos melhor a compreensão da grandeza. Um rei, se um rei é rei para você, se Deus é rei, Deus deve ser reverenciado. Quem era uma pessoa para entrar de qualquer maneira na presença de um rei do mundo antigo ou do Velho Testamento? Se você entrasse sem reverência, de qualquer maneira, você era pego logo e lançado lá fora pelos soldados, pelos trabalhadores do rei, porque ninguém entra na presença de um rei de qualquer maneira. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter temor. É por isso que a igreja precisa de reverência. A igreja não é lugar de ficar com conversa paralela, a igreja não é lugar de ficar mascando chiclete, mas é dando glória, aleluia. A igreja não é lugar de ficar brincando, mas adorando, exaltando e bendizendo o nome do Rei. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, que vem entrando o Rei da Glória. Reverencie o Deus que você serve. Aqui não é Cidinha do Norte, não. Aqui não é São Crispim, não é São Jasmim, não é São Bento, não é São Tomé, não. Que não pode ver, não cheira, não escuta, não opera, não faz, não realiza. Mas o meu Deus faz, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele te dá vida, Ele te dá amor, Ele te enche com o Espírito dEle. Reverencie o Rei que você serve. O teu Deus é rei.
Se Deus é rei para você, Deus deve ser honrado. Muita gente não tem honrado a Deus. Como você pode honrar a Deus? Como você vai honrar a Deus? É você servindo a Deus com fidelidade. É você mostrando para as pessoas que o Deus que você serve é grande. É quando uma pessoa dizer, olha, você está nessa situação, não tem jeito para você não. Você está desempregada, você está aí devendo. Você diz, olha, o meu Deus é grande, Ele é soberano, Ele é rei, Ele é Senhor. E Ele vai me abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai me dar vitória. Se Deus é rei, Deus deve ser obedecido nos decretos ordenados por Ele. Querido e querida, quando um rei decreta uma coisa, esse decreto é irrevogável, não se volta atrás, não tem jeito. Tanta gente querendo dar jeitinho na palavra de Deus aí, tanta gente querendo voltar atrás o decreto que saiu da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tentando dar jeitinho nas coisas, vai ir de mal a pior, porque Deus não volta a sua palavra atrás. A palavra do Rei que saiu da tua boca é a palavra final, não tem segunda palavra. A Bíblia fala que quando fizeram um decreto para Daniel, na época do período de Daniel, para que ninguém viesse adorar a Deus, e Daniel era amigo de um rei, fizeram esse decreto naquele período, ninguém poderia cultuar o seu Deus, só que Daniel era um homem que tinha intimidade, vida com Deus, ele buscava Deus 3 vezes por dia ele estava buscando a Deus, só que as pessoas vinham. Graças a Deus que Daniel serve o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que o livrou da boca do leão. Quando Herodes prometeu a filha daquela mulher sem vergonha, descarada e safada, que mandou cortar o pescoço do meu irmão João Batista, está lá no inferno queimando com Satanás, aquela sem vergonha, ele fez um decreto dizendo, se você, liberou uma palavra, se você, ele se agradou daquela mulher, você dançou na minha presença, pede-me o que tu queres e tudo eu te darei, até metade do reino. Parece até que ele tinha algum reino e terra para dar aos outros. A Bíblia diz que Deus é o Senhor de toda a terra, dono da terra é Deus. Mas como a palavra do rei não poderia voltar atrás, ele não queria matar João Batista, ele não queria cortar a cabeça de João Batista, porque todo o povo tinha João Batista por profeta, mas ele falou a palavra e assim foi, tiraram a cabeça de João Batista. Não adianta tentar dar jeitinho na palavra, não adianta dar um concertinho ali, não adianta, não tem jeito, tem que ser fiel à palavra. Ah, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu vim do mundo e não tem jeito, eu gosto de dançar naquela festinha ali do mundo ali e tal, com meus colegas e tal, mas o decreto do rei fala, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ah, pastor, a beber socialmente, sabe, não tem problema não, tem pastor, beber ali aquela cervejinha socialmente ali, vai queimar socialmente no inferno, porque a Bíblia diz que os bêbados não entrarão nos céus. Ah, pastor, negócio seguinte, um cigarrinho, isso não vai influenciar na minha salvação, não. A Bíblia diz que o corpo seu é templo do Espírito Santo. Todo aquele que destruir o seu templo será destruído por Deus. Então referencio o decreto do rei. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, mas a carne é fraca, pastor, você sabe, né? Eu estou namorando, eu não consigo existir, sabe? Quando a gente está lá e vai para lá, vai para cá, com minha namorada, a gente cai, continua caindo e caindo. Vai para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que anda na carne não herdará o reino de Deus. Ah, pastor, só mentirinha, uma mentirinha de vez em quando. Tem que largar mentira,
A Bíblia diz em João 8, capítulo 8, versículo 44, Satanás é o pai da mentira, e crente que mente constitui-se filho de Satanás. Se não parar de mentir, vai lá no cartório do inferno e registra o teu nome como filho de Satanás, porque filho de Deus, ele anda com a verdade e adora a Deus com a verdade, é espírito e é verdade. Outra coisa que nós precisamos entender: se Deus é rei, Deus é soberano. Não adianta a pessoa ficar esperneando: eu vou sair da igreja se Deus não fazer isso. Deus não está nem preocupando com você. Se você sair da igreja, Deus reina desde a eternidade no seu trono. Ele vai ficar lá. Sendo rei, a mesma coisa. Eu vou sair da igreja porque o pastor assim. Deus vai ficar do mesmo jeito. Deus é rei soberano. Deus está lá. Jeová está lá. Não se move, é imutável, é eterno, é Senhor. A sua atitude não vai mudar a Deus, não. Deus continua o mesmo. Se humilha esta noite diante das potentes mãos dele, e ele vai abençoar a tua vida. O homem caiu. O homem caiu, pregador, mas você leu Daniel capítulo 2, você não falou nada ainda de capítulo 2, é porque eu quero chegar lá para você entender a grandeza de Deus. O homem caiu, o que fez-se necessário para Deus reinar sobre nós? A Bíblia diz que após a queda, toda a terra começou a encher-se de pecado, e a Bíblia diz que houve uma necessidade do próprio Deus destruir a terra. Só que a Bíblia diz que havia um homem justo chamado Noé, e Deus prometeu mandar um dilúvio sobre a face da terra. Só que Deus achou graças a Noé, aquele homem que era justo, homem piedoso que honrava a Deus. Então Deus disse: olha, eu vou destruir a terra. Todo mundo sabe a história, está em Gênesis, aí no princípio do livro de Gênesis. Então Deus destruiu a face da terra, todo o animal, tudo que havia feito, mandou chuva, acabou com tudo, e Noé subiu com a arca. E quando Noé baixou, assentou a terra, a Bíblia diz que Jeová veio falar com Noé. E Deus virou para Noé e fez um pacto com Noé. Este começou o seu pacto da restauração, da promessa que Deus fizera em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele disse para a serpente: olha, nascerá de ti, da mulher, um que pisará a tua cabeça. A semente da mulher pisará a cabeça da tua semente. Então havia uma necessidade de Deus como rei, que tem uma palavra irrevogável que não volta atrás, prosseguir no propósito que ele tinha para a vida minha e sua. Então Deus fez um pacto com Noé. Deus fez o reino e houve a necessidade de fazer um pacto. E Deus virou para Noé e falou: olha, Noé, multiplicarei a tua descendência sobre a terra. Crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai, enchei a terra. Só que Satanás, ele sabia da promessa de Gênesis. E ele ia lutar para destruir, para tentar se apossar, para tomar o reino de vez, porque ele sabia que viria um que devolveria a autoridade que Adão perdeu. E o nome desse é o Messias. Preste atenção que isso é revelação. Deus fez apenas um pacto. Depois do que Noé partiu, a Bíblia diz que Deus renovou o seu pacto com Abraão. Depois que Abraão partiu, Deus renovou o teu pacto com Isaac. Depois que Isaac partiu, Deus renovou o teu pacto com seu filho Jacó. E a Bíblia diz que Deus foi estendendo este pacto. E após o período dos pactos, iniciou-se o período e a dispensação profética.
Porque o povo de Israel desceu para a terra do Egito, e Deus disse que o povo dele se multiplicaria na terra do Egito e seriam oprimidos, e após 400 anos Deus os tiraria da terra do Egito. O rei não volta atrás na sua palavra. Cumpriu-se 400 anos. Deus visitou o povo hebreu e achou um homem chamado Moisés. Aí entra os mediadores para que Deus viesse cumprir aquilo que ele estava prometendo. Achou graça em Moisés e chamou Moisés para dar início ao ministério profético. Em Moisés começa a glória de Deus se manifestar, o poder de Deus, a vida daquele povo, da semente de Noé, a qual esmagaria a cabeça de Satanás, o enganador que roubou a autoridade de Adão, porque deu ouvidos a Satanás. Porque quando o homem e a mulher, o crente, dá ouvido à mentira de Satanás, Satanás começa a escravizá-lo, exercer autoridade, dominar, tira da igreja, faz o que quer, leva para a bebida, para o sexo ilícito, para a mentira, para a falcatrua, para o roubo. Mas quando o homem e a mulher obedecem a Deus, ele tem autoridade sobre Satanás. Não tem demônio, não tem inferno que pode parar um crente obediente a Deus. O desejo de Deus, preste atenção no início. Deus tinha em mente o quê? Deus tinha em mente o quê? Reinar. Repete comigo. Deus tem em mente? Deus tem em mente? Deus tem em mente? Reinar. O que acontece? Deus continua soberano para cumprir sua promessa, reinando sobre a face da terra, no teu reino soberano. A Bíblia diz que Moisés sai com o povo da terra do Egito. Saindo, a promessa se transfere a Josué. Josué introduz o povo na terra de Canaã, a terra da promessa. Aí começa-se o período dos juízes. A Bíblia diz que Deus reinava sobre aquele povo. Aí o profeta Samuel era um homem muito ungido por Deus. Um profeta levantado com poder e autoridade sobre Israel. Um homem, quando abria a boca, a Bíblia diz que trovões vinham nos céus e Deus respondia àquele homem. A Bíblia diz que Deus reinava sobre aquele povo que ele o tirou da terra do Egito. Mas veja algo que eu recebi hoje como revelação no meu coração. O rei Jeová foi rejeitado pelo seu povo. Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Após esse período de tirar o povo da terra do Egito, de abençoar o povo, de prosperar o povo, de fazer nascer leite, mel da terra, fazer dar frutos naquela terra, uma terra que era uma terra seca, uma terra desértica, o Deus que fez fluir dali água da rocha, e fez aquele povo ser um povo abençoado. Este povo resolve dizer o seguinte: olha, nós queremos um rei como as outras nações, que reine sobre nós, que cobre tributo de nós. Aí Deus ficou tão chateado no seu coração, que ele virou para o profeta Samuel e disse: profeta Samuel, no capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 7, este povo rejeita a mim, este povo não quer que eu reine sobre eles. Se eles não querem que eu reine sobre eles, então eu os darei reis para reinar sobre eles. Coisa terrível é quando você não quer que Deus reine sobre a sua vida. É quando você quer viver no mundo. É quando você quer viver a sua vida sem uma cobertura do rei na sua vida. Aí vai começar a coisa desandar. A Bíblia diz que Deus ungiu um rei chamado Saul. Aí o povo de Israel já começou a entrar em pecados, em rebelião. Já começou a haver confusões. O povo entrava em batalhas, ganhava batalhas, perdia batalhas. Quando saiu do Egito, Deus destruiu o primeiro e maior império mundial, que era o Império Egípcio. Deus jogou por terra, mas o povo começou a andar em desobediência, porque rejeitaram a autoridade do rei sobre eles. Então a coisa começou a mudar. Aí Deus começou a constituir reis sobre Israel, porque nós estamos falando de reino.
para reinar sobre Israel. Só que isso não parava a mão de Satanás. Satanás matou os profetas. Todos os profetas, Satanás acabou com eles. Porque Satanás morria de medo. Porque a promessa de Deus era que um acabaria de vez com ele. Então havia uma necessidade de Satanás ceifar tudo. Desde o primeiro, o segundo filho de Eva, ceifar e acabar com tudo, para que ele se apossasse da terra, e reinasse aqui, e reinasse das trevas. Mas Deus arquitetou o seu plano, e o que aconteceu? O povo começou a desobedecer no período dos reis, aí agora que nós chegamos no livro de Daniel. Sabe o que aconteceu? Deus falava sempre através dos mediadores: se vocês não pararem, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro. Arrependa-te, Israel, senão vocês vão para o cativeiro. Arrependa-te desta noite do teu pecado, senão Satanás vai te levar cativo. Arrependa-te, senão ele vai destruir a tua vida, ele vai acabar com a tua vida. Arrependa-te nesta noite, é a palavra profética de Deus para a tua vida. Conserta a tua vida, senão Satanás vai acabar com a tua vida. Não aceitaram não o conselho dos mediadores. Você sabe o que aconteceu? Deus acabaram com o poderio do império egípcio. Levantou-se o poder dos assírios. Os assírios eram pessoas que destruíram Israel, homens covardes. Quando pegavam os reis de Israel, cortavam a língua e furavam os olhos por causa do pecado. Mas a coisa mais terrível que aconteceu foi quando esse rei que teve a visão, onde nós lemos, chamado Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel. Este homem veio contra Israel, sitiou Jerusalém, fez um circo à cidade de Jerusalém. As pessoas começaram a morrer de fome. Ele entrou e conta a história que mulheres foram estupradas, crianças tiradas do ventre pelas trincheiras dos soldados. Era um povo muito mau. Pegou os utensílios do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia, para o seu reino. E a Bíblia diz que esse homem foi permitido por Deus se tornar rei dos reis sobre a terra, por causa da desobediência, não querer que Deus reinasse sobre eles. Buscou a proteção de um reino humano, veio o reino humano de um homem e destruiu o reino do povo de Deus. Satanás arquitetando a sua astúcia e a sua malignidade. E esse homem tornou-se tão prepotente, tão arrogante, tão soberbo, tão enaltecido, tão orgulhoso, que esse rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele matava quem queria. Todos temiam e tremiam diante deste homem. Mas o que acontece? Um dos profetas estava no cativeiro, um daqueles que foram levados por Nabucodonosor, da nação de Israel. A Bíblia diz que ele pegou a linhagem real. Os jovens bonitos, os jovens lindos, os jovens dotados. Não é assim que Satanás faz. Satanás quer os melhores. Satanás quer aquele que prega ungido. Satanás quer aquele irmãozinho ungido que canta, a glória desce. Satanás quer aquele varão de oração, porque você é de uma linhagem real. Você é filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Você é filha do rei da glória. Nabucodonosor levou Israel cativo. E a Bíblia diz que foi esse jovem Daniel. Glória a Deus, que no meio do povo de Deus sempre tem os fiéis. E lá no cativeiro, a Bíblia diz que Nabucodonosor teve uma visão, onde nós lemos que ele viu uma estátua muito grande. A cabeça da estátua era de ouro. Aqui do pescoço para baixo até os braços era de prata. E no meio de cobre até as pernas. E nas pernas de ferro e barro. E ele ficou muito perturbado. Ele mandou chamar os magos. Ele mandou chamar os sábios. Tragam a mim os astrólogos. Tragam a mim os sábios. Tragam a mim os filósofos. Tragam a mim os entendidos. Para que decifrem esse sonho. Porque o meu espírito está perturbado. E a Bíblia diz que não achou-se nenhum sábio dos caldeus da Babilônia que pudesse interpretar os sonhos dele. E foi um daqueles que trabalhavam para o rei Nabucodonosor e levou isso a Daniel. Daniel levou o caso a Sadraque, Mesaque e Abednego, mais 3 jovens ungidos pelo Espírito Santo. E Daniel se apresentou à presença do rei e falou: olha, Deus é o que revela o profundo e o escondido. Sabe o que está em treva? O que está em treva é aquele que está na luz. E este jovem foi orar com seus colegas. E Deus
deu a interpretação daquele sonho. Veja bem, Nabucodonosor, o terceiro homem a reinar sobre toda a face da terra. Primeiro o Egito, segundo os assírios, terceiro Nabucodonosor. Agora veja bem o que acontece. Nabucodonosor se enche e tem essa visão. Aí o profeta interpreta e fala: olha, depois de ti, rei, se levantará outros reinos. O que te viste de ouro é o teu reino, de prata é outro reino poderoso que se levantará, de cobre é outro que levantará-se, e de ferro e barro outro reino que se levantará. E depois desses reinos se levantará um reino que jamais será destruído, será um reino eterno, será um reino onde o povo vai reinar eternamente, e terá um rei que jamais será vencido. No tempo desses reinos se levantará um reino poderoso. O que acontece? O filho do rei Nabucodonosor, que se converteu a Deus, depois de Deus o humilhar, fez ele comer capim 7 tempos. Ele se humilhou e se arrependeu e se tornou um servo de Deus. Aí depois dele veio o seu filho Belzazar, que pegou os utensílios do templo de Deus, coisas sagradas, e começou a brincar, fazer um orgia, uma bacanal. E de repente ele viu na parede do palácio uma mão escrevendo: contado foi teu reino, achado e dado aos medos e persas, porque ele brincara com as coisas de Deus. Era filho de crente, pastor Alex, era filho do rei Nabucodonosor, um servo de Deus que se converteu, e aquele rapaz achava que podia brincar com as coisas de Deus. É por isso que hoje eu tenho muito medo quando eu vejo muito crente brincando, acha que pegar um instrumento desse aqui é pegar e tocar bonito igual tocava no mundo, ou tocava lá fora. Isso é coisa santa. Aqui, meu querido, minha querida, é coisa santa, tem que zelar disso aqui, porque isso é um utensílio na casa de Deus, não pode subir aqui de qualquer maneira. Vieram os medos e os persas, logo após o profeta Daniel interpretar aquele sonho, e acabou com a vida de Belzazar, e apossaram-se do rei. Cumpriu a primeira profecia da visão de Nabucodonosor. O quarto império, o império dos medas e dos persas. E depois do império dos medas e dos persas, levantou-se na Grécia um homem chamado Alexandre o Grande. Porque diz a história que o povo grego era um povo que se preparava muito bem para a guerra. Havia um grupo lá chamado Espartas, que eram homens totalmente treinados para o combate, para a guerra, para a peleja. Então o Alexandre o Grande juntou o seu império, foi contra os medos e os persas, e destruiu o império dos medos e os persas. Aí passou a reinar sobre toda a terra o império grego, que tinha como rei Alexandre o Grande, um homem que morreu após ter muitas vitórias, derrotado pela bebida. Você vê como o homem sem Deus, ele é fraco. Pode vencer todo o exército, pode vencer os Estados Unidos em guerra, em combate, pode até pegar Bin Laden para os Estados Unidos, achar esse homem, mas é fraco, porque se não tiver o Espírito de Deus, é derrotado, é fracassado. Um copo de cachaça acaba com a vida dele, acaba com o casamento, acaba com a felicidade, acaba com a alegria. É por isso que esta noite nós vamos nos encher de Deus neste templo, da glória e da presença do sobrenatural dele. Estamos encerrando a mensagem. Se contente um pouquinho mais, hoje é sábado. Aí que acontece? Quinto Império Mundial. Aí veio o Império Romano, que se levantou com poder e autoridade e destruiu o Império Grego. O Império Romano passou a comandar toda a terra e foi um dos impérios que teve uma extensão mais longa de reinado. Porque o homem, quando ele caiu, ele sempre sentiu a necessidade de ser rei, de reinar, porque o homem era realeza. Então o homem começou a atuar dessa forma, a necessidade de reinar, de ser o grande, dominar. É por isso, querido, que é uma briga entre nós. Isso é revelação, preste atenção. Por que nós brigamos tanto por posição? Por que você quer brigar para
ser a pessoa melhor da sua classe social? Por que você quer brigar para crescer mais lá no seu emprego? Por que você briga para ser a melhor aluna do curso? Por que todo mundo disputando a faculdade, disputando emprego? Porque dentro de nós, há uma necessidade de reinarmos. Só que eu entendi isso, eu quero que você entenda esta noite. A minha mentalidade mudou depois que Deus me deu essa revelação. Eu passei a entender que eu reino com Cristo. O meu irmão reina com Cristo. Os irmãos reinam com Cristo. Tu és príncipe, tu és princesa. Eu não vou ficar brigando com um príncipe para ser maior do que um príncipe, porque ele é príncipe. Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele reina sobre as nações. Você está pensando o quê? Você está pensando que aquele camarada lá, Bill Gates, que é muito rico, ele é melhor do que eu? Você está pensando que Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, esses atores de novela são melhores que eu? Coisa nenhuma, eu reino sobre as nações, espiritualmente falando. Você reina, você reina, você reina, você reina, você reina com Cristo. Meu Deus do céu! Você reina com Cristo. O império grego caiu com toda a sua potência, com toda a sua cultura, toda a sabedoria. Aquele império ali, onde foi o berço dos grandes filósofos, como Aristóteles, Platão, Sócrates, homens sábios como Pitágoras, Epicure, Tales de Mileto. Esse império não prevaleceu pela sabedoria humana, foi derrotado pelo império romano. Isso quer dizer o seguinte, meu querido, minha querida, que o império tem que ser como o reino de Cristo, que é diferente. Como dizia um homem chamado Napoleão Bonaparte: olha, os meus soldados se empenham comigo, mas enquanto eu estou com eles, porque o meu reino é operado pela força, mas há um reino que é superior ao meu, há um povo que obedece a um homem chamado Jesus Cristo. Ele está nos céus, mas este povo não deixa de obedecê-lo. Você sabe o que aconteceu? Princesa, levante a mão aí, todos vocês, príncipes de Deus. Não deixe isso sair do seu coração. Tu és princesa, tu és príncipe. Tu és princesa, tu és príncipe. O que acontece? No ano do imperador César Augusto Tibério, nasceu um rei numa manjedoura. O que acontece? Esse reino foi aquele que profetizou o profeta Daniel através do sonho de Nabucodonosor. No tempo desses reinos, se levantará um reino que jamais terá fim. E a visão que ele disse: uma pedra foi lançada aos pés da estátua, esmiuçou a estátua e se tornou pó. O vento veio e soprou, e aquela pedra se tornou uma grande montanha que se estendeu por toda a terra. E a palavra de Deus diz: Jesus Cristo é a pedra angular. Agora, mais revelação para o seu coração. Seu coração vai ser bombardeado aqui. Se você receber dessa palavra, sua visão de crente vai mudar totalmente. Por que tanta perseguição àquele menino? Por que Herodes se enfureceu? Por que todo o império romano alvoroço? Porque naquela época estava nascendo aquele que ia reinar pelos séculos dos séculos. Por isso o inferno se alvoroçou, pastor Alex. Só pode ser ele o que vai nascer para reinar sobre toda a terra. Pensaram que era Moisés, pensaram que eram os profetas, mas não era. Nasceu uma manjedoura, o rei simples, o rei humilde. E Satanás astuto tentou destruí-lo para que não viesse tomar a autoridade que ele estava exercendo sobre a terra como príncipe desse mundo. Mas Jesus veio. Sabe o que Jesus disse no livro de João? O príncipe deste mundo já está julgado, porque o julgamento de Satanás se deu ali. Satanás foi lançado fora. A palavra diz que Satanás foi envergonhado na cruz, foi despojado. Você sabe o que o apóstolo Paulo diz quando Satanás foi despojado?
Porque naquela época, quando um rei saía a peleja e vencia outro rei, ele vinha com seus cavaleiros e cavalarianos, e ele pegava uma corda, pastor Alex, e pegava aquele rei derrotado e amarrava aquela corda no pescoço, ia passando no meio da sua cidade, para que o teu povo pudesse aplaudi-lo. Foi isso que Jesus fez com Satanás. Derrotado! Satanás é derrotado! Nasceu o reino de Deus, e esse reino permanece para sempre. Mas eu vou fechar a mensagem aqui contando como aconteceu, como foi a derrota de Satanás, como foi o despojamento de Satanás. Eu vou fechar a mensagem aqui. Satanás falou: eu vou destruir esse Nazareno. Eu vou descer. Eu vou acabar com esse Nazareno. Só pode ser esse camarada que vai reinar, porque ele está operando sinais, prodígios, todo o povo vem atrás dele. Pombagira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, vem cá, se assentaram na mesa do inferno. Vamos elaborar um plano para acabarmos com esse Nazareno. O homem é perigoso, está trazendo multidões. Eu creio que é ele que vai estabelecer o reino eterno e vai devolver a autoridade para o homem caído. E vem os demônios do inferno tudo e começam a perseguir a Jesus. É por isso que aqueles demônios falavam: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu sei que tu és o Messias. Porque Satanás estava tentando que Jesus lançasse com a boca e falasse: eu sou o Messias, e viesse matá-lo. Mas a Bíblia diz que havia o tempo da morte de Jesus para que ele viesse ressuscitar. Então o que Satanás fez? E ameaçando Jesus, através dos saduceus, dos fariseus, da elite política, da elite religiosa, todos o procuravam, queriam tirar a vida de Jesus, destruir a vida de Jesus, acabar com Jesus. Eu creio que os demônios olhavam para Jesus e: Nazareno, seu reinado vai acabar. Nós vamos te pegar, Nazareno. Nós vamos fazer contigo, Nazareno, igual nós fazemos com os ladrões que vão à cruz. Nós vamos te despojar, Nazareno. Não adianta fugir não, Nazareno. Nós sabemos que tu és filho de Maria. Tu queres enganar, nós vamos acabar contigo. E os demônios vão lutando. Entra no coração dos fariseus, entra no coração dos saduceus, e de repente entra no coração de Judas Iscariotes e entrega Jesus. Aí Satanás já está 50% do plano andado. Ele não vai estabelecer o reino que Nabucodonosor teve na visão, que está no livro do capítulo 2 de Daniel. Não pode ser ele, porque eu não vou deixar. E Satanás pega o seu plano. Os homens pegam Jesus, espancam Jesus, levam Jesus, morrem na cruz. Até quando Jesus estava na cruz, eles zombavam de Jesus. Salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo. Tu és o Filho de Deus, desce daí, rapaz. Olha como é que você está, morrendo de fome, o sol batendo em sua cara. Você falando que é filho de Deus. E agora, curou a muitos, cura a ti mesmo. Há um ladrão lá do lado, falando: você que é o Filho de Deus nessa situação. É porque ele pensou: é certo que é um pecador igual nós. O outro lá sabe, o repreendeu, falou: não, nós estamos aqui por justa causa. Este homem não, esse homem é justo. Então que Satanás que deu gargalhada, consegui, acabei com Nazareno. Ao terceiro dia, Jesus morre. Jesus morre, é lançado ao túmulo, colocado no túmulo, e o inferno todo já estava em festa. Jeová não vai estabelecer reino coisa nenhuma, e a capetada fazendo festa. Eu fico assim tendo uma visão. Satanás é um pobre doente mental, ele é uma farsa. Ele não sabia nada de ressurreição. Satanás não entendia de ressurreição. É por isso que quando ele usou Pedro, tomou a vida de Pedro, para Pedro acusar Jesus, Jesus virou e falou: olha, tu cogita das coisas da terra, porque Pedro falou: ó, de maneira alguma tu perecerás e irás à cruz, porque Jesus falou para Pedro que seria necessário padecer, descer e ressuscitar o terceiro dia.
E Satanás, tomando a boca de Pedro, não entendia nada disso. Ele só pensava na terra. É por isso que os políticos que perseguiam Jesus pensavam que Jesus veio para estender um reino na terra, para reinar sobre a terra, para comandar sobre a terra, porque a mentalidade do homem de Satanás é uma mentalidade terrena. Satanás não pensa como Deus. Jesus no túmulo. Irmão, capetada a festa no inferno. Acabamos com o Nazareno. Festa para todo lado. Pomba gira, descendo com o Zé Pilintra. Imaginação aqui. Festa para todo lado. Cervejinha Kaiser. Para todo lado daquela festa no inferno. E de repente o Espírito Santo vem. Jesus. Levanta. Todo cheio de poder. Veste resplandecente. A pedra abre do túmulo. E Jesus sai. E vai em direção ao inferno. Creio eu que Jesus, ele é educado. A Bíblia fala que ele não chega e vai quebrando tudo e entrando. Jesus chega, bate na porta do inferno. Os demônios ali, tudo felizes. O que está batendo lá? Não tem ninguém. Todo mundo está lá fora. Todo mundo está aqui dentro. Quem está lá fora batendo aqui? Sai lá a pomba gira, vê quem é. A pomba gira vai lá. Está batendo lá, mas eu não sei quem é não. Mas está entrando uma luzinha clara aqui no inferno, na escuridão. Começou a entrar uns raios de claridade. Isso que pode ser isso. Tudo o universo virou trevas. Já não tem mais luz. O que está acontecendo? Deixa eu ir lá. Aí vai. Creio eu que Jesus, cheio da unção do Espírito, do poder, para tomar as chaves do inferno. Jesus mete o pé nas portas do inferno. Sai pomba gira, Zé Pilintra, enxucaveira saindo para todos os lados. E Jesus entra marchando no inferno com todo o poder e autoridade, com a glória, para julgar a Satanás e devolver o reino à igreja, o poder e a autoridade, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Deus e Ele reina para sempre. Pomba gira debaixo da cama do inferno. Zé Pilintra pula essa mulher do inferno, capetada pela janela, escondendo para todo lado. E Jesus entra marchando no inferno, Rei dos reis e Senhor dos senhores na sua coxa. E os demônios tinham que sair, porque a glória estava entrando, o rei estava entrando para devolver o reino, e Satanás estava sendo julgado. De repente, eu não vejo capeta mais de nenhum, só luz no trono. Tremendo, tremendo, os pés, a cabeça toda arrepiada. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Leia aqui, Satanás. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Yeshua Hamashia Menetzaré. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tu lançastes no túmulo, eu me ressuscitei para vingar e dar o reino para o meu povo, para tomar a autoridade que tu tomaste a Deus e dar para a minha igreja, para o meu povo. Mas não pode ser tu, homem, não pode ser tu. Se ele fosse gaúcho, eu creio que ele falaria assim: não pode ser tu, a gente. Se fosse lá de Montes Claros, é tu, trem. Fosse de Belo Horizonte, é tu, ai. Eu, Satanás, eu quero a chave. Traz a chave. Eu não vou dar a chave, não. Eu ainda sou rei. Me dá a chave, Satanás. Eu não dou, não, porque eu sou rei. Você não vai dar, não? Então vamos fazer o seguinte. Meu pai profetizou lá em Gênesis, quando você derrubou Adão, que sobre o teu ventre tu rastejarias, e que a tua comida seria pó. Cai por terra agora. Pá! Rasteja agora. E vem aqui. Eu te quero aqui agora, porque meu pai falou que eu ia esmagar a tua cabeça. Põe a tua cabeça debaixo do meu pé. Eu não ponho, não. Isso eu não faço. Arrastando o cara no chão, nariz pelado. Vem cá, fica aqui. Me dá a chave. Eu não dou, não. Eu não dou a chave do rei. Me dá a chave.
Não vai dar não? Já está na minha mão. Aleluia! E o reino é nosso, a autoridade é sua, o poder e a glória. Ele reina, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele reina. Se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé nesta noite, princesa e príncipe de Deus. Você tem autoridade sobre Satanás. Eu quero o grupo de louvor adorando a Deus para nós fecharmos aqui esse culto maravilhoso. Eu quero que você reconheça a autoridade que é sua. Não tema Satanás, não tema demônio. Você pode expulsar os demônios, curar os enfermos. A Bíblia diz: eis que Deus me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem autoridade e Ele deu essa autoridade para você. Você tem esse poder para com Ele em glória, em poder e unção. O diabo tem que sair da tua frente. Os irmãos vão estar adorando, você vai estar glorificando, dizendo rei, 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 rei. Começa dizendo rei, 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 rei. Ele é rei, rei, rei. Diga isso, diga, rei, 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 rei. Ele é rei, 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 ele é rei, rei, rei. Ele reina, ele reina, ele reina, ele reina. Diga. Ele reina sobre a tua vida. Ele é o teu rei, Ele é o meu rei, Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é poderoso. Deixa a unção dele te encher esta noite. Nós temos 5 minutos aqui para sermos cheios do poder e da unção. Deixa esse poder agora te pegar. Rei, rei, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis. Ele reina, rei dos reis, rei, 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 rei. Ai, receba agora o poder dele. Receba, receba, receba poder. Adore a Ele. Declare que Ele é rei. Declare que Ele é rei, que Ele é rei, que Ele é rei. Xarabacantalai. Receba batismo no Espírito Santo aí agora. Receba, 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 receba agora, agora, agora. Vai, 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 receba. Receba o renovo agora. Você que estava caída não está mais, não está mais, não está mais, porque tu reinas, reina com Ele. Receba poder. Chupa lava de comida maribi do ipo, rapacanda lava surianda, templo turipasso e vale, rapacamba lá, toca nesse grande aí agora, Pai. Receba poder, receba unção agora, receba a cura, o milagre, no nome de Jesus. Receba, receba de Deus. Há uma nuvem de glória nessa igreja. Os fins da terra se prostrarão, anjos se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Receba de Deus, manda a glória pra cima, que Deus manda a glória pra baixo, manda a glória pra cima, que Deus manda a glória pra baixo. Não apenas de palavras, em nós. Receba. Reina.
Receba! Receba! O teu poder, Senhor. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o batismo agora. Fala em língua estranha. Em nós, sim, não apenas de palavras. Em nós, sim, em nós, sim, entre nós. Receba! Receba o batismo agora. Está rajando de língua estranha na cara do diabo. Está rajando de língua estranha na cara do diabo. Fala em língua estranha essa noite. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus.